Seja bem-vindo a mais uma edição do Palmeiras do Futuro. Mais uma vez, trazemos aqui um tema importantíssimo. É como entrar no mundo digital. Por que os clubes de futebol devem, como fazer, quanto custa, como que os clubes devem se preparar para este mundo digital que nem é Palmeiras do futuro, é o Palmeiras de hoje e de ontem, né? Já estamos precisando caminhar, sem dúvida nenhuma, neste sentido, tá? Então a edição de hoje é muito especial, tem um convidado além Marco, também muito especial, vamos falar com ele já já, pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o conteúdo e mais uma vez repetindo, o Palmeiras do Futuro não quer ser dono da verdade, não quer trazer nenhuma obstrução, vamos dizer assim, política, entrar em confusão com ninguém. O que a gente quer é trazer temas que possam ser relevantes. Se a Sociedade Esportiva Palmeiras achar por bem, né, que faça estudos e que avance neste caminho. Tá? Hoje a gente vai conversar com o Nuno Mena, que é português, está em Portugal, pertinho lá de Lisboa, e ele vai conversar com a gente sobre a Sport Alliance, que é uma empresa que pode mapear o que o seu clube precisa em termos digitais para estar inserido nesse mundo e gerar novas receitas, tá bom? Eles já têm um trabalho desenvolvido com alguns clubes na Europa. Vou trazer o Nuno aqui para dentro. Nuno, como vai? Tudo bem? Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer partilhar aqui este espaço convosco. Muito bem. Está aqui com a gente também meu fiel e escudeiro sou eu. Ele é que comanda tudo aqui. Eduardo Quevedo, tá bom, meu amigo? Olá, Massa. Tudo bem com você? Um grande prazer estar com o Nuno Mena. Acho que nós vamos ter uma conversa muito proveitosa. Muito bem. Meus caros, a gente já começa esse vídeo lembrando o que é fundamental para esse canal, que é o OneFootball. O OneFootball é um aplicativo completo sobre futebol. O link está aqui na descrição. É o primeiro link da descrição, é de graça, não custa nada, não paga nada. É igual o conselheiro do Palmeiras na média, que fala assim, quanto vai custar? Não custa nada o OneFootball, é de graça, ó, só clicar aqui no link que está na descrição e você baixa o OneFootball, acompanha o Palmeiras, acompanha jogadores, gols, melhores momentos, entrevistas do Abel Ferreira, esse gênio da raça que chega ao Brasil para tomar conta do futebol brasileiro. Bom, tá aí, o OneFootball está conosco. Você pode acompanhar também tudo sobre o futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. A temporada está pegando fogo. Vamos lá, vamos conversar com essas duas feras aqui. Agradecer mais uma vez o Nuno pela presença. E acho que não tem como não começar, Edu, com a pergunta que o Nuno nos enviou, né, no material que ele nos enviou, que é a seguinte: por que começar a jornada digital? Essa é uma pergunta complexa, Nuna, porque jornada digital para dinossauros como eu, ela tem um significado. E para jovens, né, que têm 10, 11, 12, 13, 15 anos, 7, 6, cada vez mais cedo, é uma outra concepção. Então, eu queria que você explicasse para a gente por que, afinal de contas, um clube de futebol precisa começar a caminhada na jornada digital. Bom, uma vez mais, obrigado pelo convite, obrigado ao Eduardo, obrigado ao Paulo por me darem a oportunidade também de partilhar aqui este espaço convosco. Essa é a pergunta não é de 1 milhão, é de 1 bilhão de reais. A jornada digital é um pouco a estrada que nós vamos decidir seguir. A jornada digital é um caminho muito amplo, mas vamos tentar ir por partes e o que é que isso significa. Na prática, há aqui quatro elementos que fazem parte deste caminho. Por um lado, os dados, ou seja, a informação que qualquer clube ou qualquer entidade desportiva tem na sua posse, esteja ou não trabalhada, mas ela existe. Por outro lado, o conteúdo existe e hoje é utilizado para as redes sociais, para os aplicativos, é gerado diariamente e muitas vezes não aproveitado e, portanto, ele existe também. Metade do caminho ou metade do material necessário para fazer esse caminho já existe. Depois, as ferramentas. Existem muitas no mercado, a nossa é uma delas, mas existem
dezenas de ferramentas no mercado que permitem utilizar esses dados e esse conteúdo. E depois falta uma coisa, falta a cola entre isto tudo, que é a estratégia. Ou seja, temos dados, temos conteúdo, temos ferramentas, mas temos que ter uma estratégia para juntar isto tudo e começar. A jornada digital, eu diria que já não é um se vamos fazer, é o quando é que vamos fazer. Já não há forma de voltar atrás, isto já estamos, o comboio já avançou há muito tempo, já partiu há muito tempo, e, portanto, estamos precisamente numa fase de, quanto mais tarde começarmos, mais tarde vamos apanhar esse trem, mais tarde vamos obter os resultados e vamos chegar à próxima estação, seja ela qual for, depende do ponto de partida. Pode ser, é como a inovação pode ser mudar a lâmpada dali para ali, mas também pode ser criar um candeeiro espetacular que faça uma luz em três cores. Portanto, depende do ponto de partida. Mas pegando nesta parte dos dados e da informação, estamos sobretudo a falar daquilo que acontece também nas empresas. Qualquer empresa pequena ou média trabalha e conhece o seu cliente. Portanto, é fundamental que os clubes conheçam os seus clientes, que não são só os sócios, muito pelo contrário. Os sócios provavelmente são aqueles que estão no topo da pirâmide. E esta pirâmide vai desde a base, neste mundo digital, são as audiências das redes sociais. Depois ou seja, é uma audiência que é conhecida, que é quantificada, mas não é identificada. Portanto, eu não consigo interagir enquanto clube com nenhum deles, de forma pessoal, de forma personalizada, e não faço a mínima ideia de quem é que eles são, porque esses dados são terceirizados. Portanto, imaginemos se de hoje para amanhã o Facebook decide fechar durante um mês, ou o Twitter decide fechar durante um mês, ou o Instagram decide fechar durante um mês. O que é que acontece? Portanto, este é um dos primeiros problemas que se levanta, que é dados próprios. Porque é que nós não temos, ou temos e não os trabalhamos? Porque é que não utilizamos os dados próprios? Depois, há uma questão que é fundamental, que é, dentro desta estratégia, o que é que nós queremos para o nosso clube. Se pensamos sábado a sábado, sábado, quarta a sábado, se pensamos se a bola entra ou se estamos a pensar nas outras vertentes todas. Um exemplo muito simples. Nós, quando contratamos um jogador, sabemos tudo. Sabemos todo o seu perfil de atleta, o seu perfil pessoal, sabemos quantas vezes a mulher vai ao cabeleireiro durante a semana, sabemos a marca do carro, sabemos tudo e mais alguma coisa. E é um ativo, que nós podemos regenerar e podemos criar dentro de casa, com as academias e com os centros de treinamento. Mas esquecemos que temos ali um outro ativo que não está a ser utilizado, que são os torcedores. Sejam eles sócios, não sócios, compradores de entradas, compradores de camisas, alguém que só vai uma vez por ano ao estádio, alguém que nunca irá ao estádio, mas que segue um clube. E, portanto, temos ali um ativo que não se regenera. Nós não podemos fabricar novos torcedores. É natural, e pegando aqui no exemplo do Palmeiras, que com a onda de vitórias exista numa geração ou nos próximos 5, 10 anos um aumento do número de torcedores, porque há uma certa tendência para seguir a equipa que ganha e que tem uma boa performance, e que os meus pais já seguiam, que os meus avós já seguiam, e, portanto, é provável que sigam e que esse número aumente. Mas não há um CT para criar novos torcedores. E, portanto, é fundamental nós trabalharmos aqueles que temos. E com isso, aí sim poder trazer novos. Portanto, a jornada digital se quisermos, é um meio, não é um fim. O fim é aquilo que nós quisermos. Queremos crescer o clube em termos de receitas comerciais, e diria que todos querem crescer naturalmente. Queremos fazer transformação digital, eventualmente, depende do ponto onde nós já estamos. A maior parte dos clubes brasileiros tem uma boa base para essa transformação digital, ou já está já começou nesse caminho, mas falta-lhe provavelmente a base, que é este conhecimento que lhe permite alimentar os ativos digitais que tem. E daí tirar receita desses ativos e tirar o retorno, que não é só receita. É também a conversão, o engajamento, a trazer as marcas para comunicarem através dos seus canais com a minha torcida. Portanto, tudo isso é retorno. E tudo isso, né, Nuno, é receita nova, né, que não está, como a gente costuma ver aqui, na camisa, na placa de publicidade no estádio.
é um mundo completamente diferente, completamente, como se diz, digital mesmo. A gente tem aí 62,5%, né, da população global utilizando a internet, esse número cresce 4% ao ano, as pessoas passam quase 7 horas na internet, né, como tempo diário, médio, e isso faz parte da vida das pessoas, e 92% da população global tem um smartphone, ou um celular, alguma coisa assim, que são os dados que você compartilhou com a gente aqui, e que dão o tamanho, né, Eduardo, da grandeza deste mercado ainda inexplorado, por não conseguir juntar todas as pontas daquilo que o Nuno colocou aqui, ferramentas, banco de dados, quem é quem, né, Edu? Eu sempre uso esse exemplo. Não adianta oferecer para o sócio torcedor do Palmeiras, do Avante, um desconto na churrascaria, se o Palmeiras não sabe se o cara é vegano. Então, se tem 80% são veganos, não adianta você vender para o cliente uma churrascaria, né? Então, esse conhecimento é fundamental, Edu. Você colocou indicadores super importantes, Nuno. Eu queria explorar com você uma outra questão que para nós aqui no Brasil é muito importante. A gente tem a sensação que a revolução digital a revolução tecnológica que você menciona no artigo que você escreveu, numa matéria que você fez para o Diário de Notícias, né, recentemente, você aborda que os próprios clubes portugueses ainda estão atrasados na inserção nessa revolução digital. Certo. Nós temos a sensação que o Brasil está ainda mais atrasado. Nós temos duas referências no Brasil, uma delas é o Manchester United, que temos a sensação que foi o clube que mais acelerou, ampliou a jornada digital com seus fãs, não só os torcedores de Manchester, mas os fãs que estão espalhados pelo mundo. Mas o Benfica é uma grande referência para nós. O Benfica, até onde sabemos, tem mais de 300 mil sócios que vão muito além do número de posições no estádio da Luz. No Brasil, a gente tem uma vinculação muito grande dos programas de sócio-torcedor às posições no estádio. Nós temos no Allianz Parque 40 mil lugares e temos 70 mil sócios-torcedores, uma dificuldade de expandir, porque o principal benefício é a prioridade para assistir aos jogos. Como é que esta relação se dá em países europeus? Traz um pouco dessa experiência para a gente, Nuno. Bom, pegando aí pelo tema, pelo Man United, é de facto um dos bons exemplos. O Liverpool, o City, são três grandes exemplos de clubes que decidiram, há muitos anos, começar esse processo de olhar para o digital e olhar para tudo o que acontece fora do campo como um negócio. Ou seja, não é abrir a porta e esperar que os clientes apareçam. Portanto, olharam para efetivamente como é que nós podemos gerar receita fora do dia de partida. E, portanto, esse é um dos bons exemplos. Em Inglaterra há um caso, um dos casos que trabalha, de clientes que trabalham connosco, que é o Wolverhampton, o Wolves, que é um clube médio pequeno até, numa cidade de 150 mil pessoas, região à volta de 250 mil pessoas, portanto, à dimensão brasileira, será um bairro da cidade de São Paulo, e que tem no seu banco de dados cerca de 1,3, 1,4 milhões de cadastros de torcedores, em que mais de 42% ou 46%, se não estou equivocado, são de fora do Reino Unido. E como é que eles maximizam esses usuários e esses cadastros? Através dos ativos digitais. Um bom aplicativo, ferramentas de comunicação direcionadas, uma OTT com conteúdo adequado, a personalização das ofertas, precisamente este exemplo que o Paulo estava a dar, da oferta para a churrascaria de ser vegano ou não, pode ser tão simples como nós estamos os dois na mesma cidade, ou nós estamos os três na mesma cidade, vocês os dois têm entrada para a partida do Palmeiras, eu não tenho. Vocês recebem, antes da partida começar, 3 horas antes da partida começar, uma mensagem do Uber Eats, da Uber, a dizer está na hora de ir para o estádio, chama o de Uber, e eu recebo uma mensagem, está na hora de encomendares a tua comida para assistir à partida. Portanto, mesma tipologia até podem ser sócio ou não, podem ser todos sócios, mas é personalizar também a oferta.
E, portanto, o Wolves fez esse caminho, cresceu em quantidade de dados, cresceu a qualidade dos dados e associou a isso ativos digitais. Ativos digitais que personalizou com essa informação. E, portanto, a oferta foi adequada, foi personalizada e, como tal, as receitas dispararam a todos os níveis. O gasto médio de torcedor com personalização, isto é, com uma oferta adequada, aumentou 50% em 2 anos. Depois há diferentes patamares, mas números redondos estamos a falar de 50% de gasto médio por torcedor, que é muito. O caso do Benfica é talvez o caso mais paradigmático aqui em Portugal. O Benfica começou este projeto em 2009, eu sei a data porque estive em algumas dessas conversas, e portanto fez o trabalho muito antes de todos os outros. 2, 3 anos antes de todos os outros. E decidiu também investir numa equipa interna para crescer à medida que as necessidades também iam aparecendo. A equipa começou com 6, 7 pessoas, hoje é uma equipa de 40, 50, 60 pessoas que não toca só esta parte digital, mas que depois alimenta todo o resto do clube. Ou seja, deixaram de ser clientes dos vários departamentos e passaram a ser fornecedores internos do clube, transversais a qualquer ponto. Seja pela hora a que o Nuno entra no estádio e, portanto, estou sempre a chegar em 5 minutos antes, mas eu quero que tu chegues mais cedo, ok, vamos adequar a oferta. Se for famílias, a oferta é diferente. Mesmo em termos de operação, esta informação é relevante. E, portanto, o Benfica foi o primeiro, o Porto e o Sporting chegaram mais tarde, e depois os outros têm vindo a aparecer. Não são muitos, estamos a falar de uma realidade onde 80% ou 85% dos clubes nem um aplicativo têm. Poucos, se calhar mais de metade deles, não têm um e-commerce, ou seja, uma loja online com qualidade. A bilheteria online é algo muito recente também para eles todos e, portanto, há aqui ainda um conjunto de passos que há que dar, que tem uma explicação, se quisermos, de negócio, porque o dinheiro da televisão foi aguentando durante muitos anos estas organizações, mas chegámos ao ponto da centralização e, portanto, agora há que pensar como é que nós podemos potenciar estas receitas. Acredito que aqui a centralização vai ter esse efeito de acelerar também a estratégia de crescimento digital. Quando digo digital é ativos digitais e o que é que vamos fazer com eles. E esse é um ponto fundamental. O caso do Benfica é precisamente esse. Ou seja, começou primeiro por conhecer quem eram os seus torcedores, adequou as ofertas àqueles que, ok, podem ir ao estádio, muito bem, tenho se calhar 3, 4, 5 vezes, 5 pessoas para o mesmo assento, ou seja, que torna o lugar mais exclusivo, mas tenho um banco de dados de milhões de seguidores. Outro exemplo, até mais recente e mais conhecido, é o do Barcelona e o acordo do naming com a Spotify. É público, não estou aqui a passar nada de privado, que quando começaram as negociações, uma das primeiras coisas que perguntaram foi qual é que é o tamanho do vosso banco de dados, que são cerca de 3 milhões, quando tem um mercado potencial de 300 milhões. Ok, então tens 1%, conheces 1% dos teus potenciais clientes. O que, na prática, numa organização, transportando isto para o mundo empresarial, seria o princípio do fim dessa empresa. E, portanto, há aqui um caminho voltando àquele exemplo da pirâmide ou da escada, ok, temos aqui uma audiência, mas temos que os ir fazendo subir até chegarem cá acima à recorrência de compra. Essa recorrência de compra pode ser sócio, pode ser um sócio digital, pode ser um sócio remoto, um sócio internacional, ou seja, pode ser alguém que compra a camisa todos os anos e não é sócio, e que mais tarde nós vamos tentar afiliar, ou que tem um plano, sei lá, do canal do clube, da OTT do clube, mas não é sócio, mas tem uma afiliação e uma recorrência de compra. Portanto, estamos a falar de dados, conhecimento e personalização da oferta em base desse conhecimento. Criação de novos produtos, é verdade. Portanto, temos que olhar para aquilo que temos e adequar a nossa oferta comercial
ao nosso público-alvo. Eu dou um exemplo muito, muito rápido. Nós trabalhamos e trabalhamos com o Leicester City, começámos a trabalhar com o Leicester City de Inglaterra no ano em que eles foram campeões, em 2016, se não me engano. Sim, 2016. No final desse primeiro ano, nós fomos olhar para os torcedores que tinham a conta digital do clube, portanto, o single sign-on, ou seja, que elimina, depois podemos falar sobre isso, mas na prática elimina dados terciarizados, portanto, os dados passam a ser todos do clube, permite-me eu ter um conhecimento maior da jornada do seguidor ou do torcedor, independentemente de ser sócio ou não, mas tem a conta do clube, portanto eu já consigo seguir o rastro dele. O que é que nós fizemos? Pegámos em todos os torcedores que tinham a conta do clube e criámos 4, 5 clusters. Os torcedores com season ticket, portanto com lugar anual, que compram tudo, outros menos intensos, se quisermos, os millennials, depois havia um grupo de gente também de Inglaterra, e depois havia um grupo que ocupava cerca de 33%, que eram senhoras que moram fora do Reino Unido e que fazem 1 ou 2 compras por ano. Porque são mulheres, mães, esposas, namoradas, tias, sobrinhas, o que seja, que fazem aquela compra daquela camisa todos os anos para o seu familiar, para o seu marido. Ou seja, o que é que o clube fez com isto? Com essa informação, foi tentar perceber porque é que essas pessoas compravam e gastavam, e não eram sócias, a maior parte delas, e criou depois ofertas comerciais em base desse tipo de prática. Olha que sensacional, Massa. Olha, só uma pergunta. Olha que interessante. Eles identificaram um público relevante em mulheres que compram presentes para os seus parceiros, para as pessoas da sua família, que sequer gostam de futebol, mas identificam nesse produto algo extraordinário para poder presentear as pessoas queridas e tal. Eu ia só fazer uma pergunta, Nuno, e aí eu vou passar para o Massa, que é o seguinte. A gente vê uma coisa importante, e essa é a principal diferença entre o Brasil e a Europa. É o tamanho da estrutura de marketing para poder produzir esses programas. E tem uma questão que a gente queria levantar com você. A especialização dessas pessoas de marketing. Eu imagino que uma das grandes virtudes de um profissional de marketing nos tempos modernos é saber fazer boas perguntas para os dados. Faz sentido isso? Faz, mas também não é condição exclusiva para alguém trabalhar com marketing ou trabalhar com dados. Dou-vos um exemplo muito, muito concreto. O Feyenoord, por exemplo, da Holanda, ou o próprio PSV, mas o Feyenoord, que conheço muito mais de perto, começou connosco há cerca de 10 anos, e na altura tinha uma pessoa. Portanto, foi a pessoa que começou a olhar para os dados e fazia umas segmentações de perfis, etc., e partilhava aquilo internamente e começou a mandar as primeiras newsletters personalizadas ou em base de um determinado conteúdo. Isto nos primeiros tempos, porque não é um processo rápido, não há aqui fórmulas mágicas, não há ilusões, não é um processo de estalar os dedos e amanhã está feito, ou de carregar num botão e amanhã está feito. Não há essa fórmula mágica e tirem isso da ideia quem tiver isso. Alguém que lhe tenha me prometido isso estava certamente a dizer algo de errado. Ao longo do tempo, esta equipa começou com uma pessoa que coordenava, no fundo, que era um coordenador de marketing, um coordenador de dados, se quisermos, e criou uma equipa com 8 pessoas. Desde um data marketeer, um data scientist, pessoas ligadas à estatística, pessoas ligadas a operações, a diferentes áreas do clube, mas que foram crescendo em base da quantidade e da qualidade que os dados permitiam. Ou seja, para começar, eu não preciso ser um especialista de dados. Eu não sou especialista de dados. Fui aprendendo ao longo do tempo. Fui aprendendo que nos dá-nos determinada informação e que em base daquilo que é a nossa organização e os nossos objetivos, ok, vamos fazer as perguntas que nós achamos que são adequadas para aquele objetivo. Como é que eu posso crescer em bilheteria? Como é que eu posso crescer em sócios? Ou manter os sócios? Nem é tanto o crescer, não é tanto a aquisição, é o manter.
E depois há aqui diferentes formas de o fazer, naturalmente. Estou a falar de sócios, mas pode ser de recomendação de produtos. Um exemplo muito concreto, há clubes que, por exemplo, para terem pessoas, torcedores a mais de 50 km, oferecem o lugar de estacionamento, quando é possível, naturalmente. E, portanto, com a entrada está incluído o lugar de estacionamento para 4 pessoas dentro de uma viatura. Portanto, esta forma de eu interpretar e perceber que se calhar só as pessoas que moram a 20 ou 30 km do estádio é que vêm, ok, mas eu tenho ali sócios a 40 ou 50 km, então como é que eu os trago para cá? E, portanto, os dados acabam por naturalmente trazer essas questões. Se houver uma preparação, melhor, mas também se não houver, naturalmente ela vai surgir. Muito bem. Bom, eu faço sempre aqui o papel do conselheiro médio do Palmeiras. Então, eu sempre vou trazer umas perguntas assim, meio dentro desse contexto, para a gente trazer para a realidade do Palmeiras, né? Esse material que você disponibilizou para a gente é muito importante, porque tem aqui como que as gerações consomem o mundo digital, né? E a geração Z consome 10% mais tempo nos seus equipamentos móveis do que comparado com a geração milênio. Então, hoje o jovem assiste o jogo de futebol, mas ele está com o celular na mão ligado aqui, ele dá uma olhadinha para a tela, o pai às vezes está do lado, e ele fica ali no celular. Então, é muito importante trazer essas pessoas para dentro, né, do conteúdo do clube. E é isso que você está explicando, é algo absolutamente fundamental que o Palmeiras e qualquer outro clube no Brasil pode fazer e precisa fazer. Mas a pergunta sempre é, quanto custa? Então, assim, como que um clube pode separar uma receita anual, mensal, seja lá qual for o tema, e para investir nisso? Quanto custa? Quanto que isso dá retorno? Porque eu sei, por exemplo, de leilões virtuais que as pessoas fazem na internet, alguns clubes na Inglaterra fazem, né? Momentos antes do jogo, para você poder mandar uma pizza para quem você quer presentear, ou para trazer para o mundo do metaverso, convidar alguém para assistir o jogo. Enfim, isso tudo vai estar tudo interligado num trabalho com data lake gigante, onde o clube sabe quem são as pessoas que estão em volta dele, que é fundamental, né? E quanto isso custa, Nuno? Sem entrar em muito detalhe em relação a preços, aquilo que eu posso dizer é que, primeiro, não é um custo, é um investimento. Cada vez mais os dados são um ativo comercial e vão ser, muito em breve, um ativo contabilístico. Caminhamos para isso. Na perspectiva de que, da mesma forma que nós olhamos para um ativo contabilístico, que são os direitos económicos e desportivos de um determinado atleta, que é um ativo intangível na prática, porque nós quantificamos aquilo em base do potencial, daquilo que nós achamos que vai render em termos de receita para a nossa organização, ou em base do custo da transação. Os dados são vão ser um ativo contabilístico, mas são um ativo comercial, que podem gerar X em base do ponto de partida. As plataformas, não querendo aqui individualizar, falo da nossa, porque que é naturalmente a que conheço melhor, aquilo que vos posso dizer é que nós tanto trabalhamos com clubes como o Tottenham, que é a 10ª marca mais valiosa do mundo, ou a 12ª marca mais valiosa do mundo, quando trabalhamos com clubes de golfe ou clubes da 4ª divisão ou da 3ª divisão em Portugal. E, portanto, o preço ou o valor que nós despendemos todos os meses para assegurar a qualidade do conhecimento que nos permite tomar decisões objetivas é um valor muito baixo para aquilo que nós vamos ter de retorno. Na prática, o que nós vamos fazer é, com esse conhecimento, vamos gerar receita nova. Portanto, é receita marginal, receita que não existia. Vamos criar ao longo do caminho, porque o caminho, ter os dados sob controle, ter os dados próprios, é o ponto de partida, é o baby step, é aquele primeiro passo que nós temos que dar, que os nossos filhos deram. E, portanto, depois ao longo há uma jornada que se vai seguir de comunicar de forma personalizada, de ter o tal torniquete digital que me permita trazer alguém para dentro do meu ambiente
em qualquer parte do mundo. O Palmeiras tem seguidores em qualquer parte do mundo, nem que não tivesse seguidores fora do Brasil, mas só os que têm no Brasil já eram suficientes para isso. Mas hoje e sempre tem seguidores em qualquer parte do mundo, como a maior parte dos clubes brasileiros, sobretudo pelo passado que têm, alguns mais recentes, mas sobretudo pelo passado, e pela comunidade brasileira que está fora do Brasil. E, portanto, eu, enquanto palmeirense que vive em Portugal, eu tenho amigos que são palmeirenses e que vivem aqui, não tenho forma de interagir com o clube. Ou tenho de uma forma muito residual. Portanto, aquilo que são as nossas métricas, quando falo nossas, são de crescimento dos nossos clientes. Estamos a falar de crescimento médio de banco de dados a cerca de 20% a 22% ao ano. Ou seja, aumenta o tamanho do banco de dados. Naturalmente isto não é linear, depende de cada um dos clubes. E de valor médio do fã, ou seja, o valor médio mensurável de gasto ou de receita com aquele torcedor, aumenta 35% ao ano. Lá está, uma vez mais, depende do ponto de partida, mas estamos a falar de valores médios. Portanto, as receitas diretas com os torcedores, por um lado, e indiretas, se quisermos, com as marcas que depois vão querer utilizar os nossos canais para chegar a um potencial cliente da sua marca, seja ela uma team ou a churrascaria da esquina, porque quer só utilizar para as pessoas que têm entrada para a partida e que ficam naquele setor do estádio. Pode ser só isso, que são 5.000 pessoas. Se ele tiver um grau de conversão de 10%, tem lá 500 pessoas, que já lhe faz a receita toda daquele dia sem muito esforço. Essa receita indireta aumenta também. Porquê? Porque eu, enquanto marca, e o Eduardo, que vem de uma empresa, e portanto sabe, eu vou querer ser racional no meu investimento, vou querer poder medir, vou querer chegar ao público-alvo que eu efetivamente quero, não quero dispersar recursos e quero conversão. Como é que eu obtenho isso? Com saber que o Nuno é torcedor do Palmeiras, porque está no banco de dados do Palmeiras, e não é porque está no Facebook a seguir o Palmeiras, porque isso é uma falsa ilusão. Porque eu posso seguir o Palmeiras, sigo o Corinthians, sigo o São Paulo, sigo o Flamengo, sigo o Benfica, sigo o Man United. Afinal de contas, qual é que é o clube do Nuno? Portanto, se eu estiver no banco de dados do Palmeiras, não é validação a 100%, mas é uma enorme validação de que há interesse em receber conteúdo do Palmeiras. E há outro tema, que é o LGPD, em que eu vou dizer qual é o tipo de conteúdo, ou eu, enquanto clube, devo ter a preocupação de perguntar qual é que é o tipo de conteúdo que tu queres receber. E isso permite que eu também seja mais objetivo na minha comunicação. Seja ela qual for, seja um e-mail, seja um push no aplicativo, ou seja uma oferta que está na minha conta do clube, da tal churrascaria da esquina. Perfeito. Nuno, você colocou 2 assuntos que eu acho de uma relevância impressionante, e é muito importante. A primeira delas é o seguinte: a qualidade dos dados, né, que o clube terá a partir de um projeto estruturado vai melhorar a qualidade da negociação com os atuais parceiros de negócio, com as empresas de televisão, com as marcas que carregam as marcas principais do uniforme e até a empresa de marketing que fornece os uniformes para os clubes, né? Ter dados significa ter possibilidade de crescimento das mesmas receitas de hoje, né? Em cima das mesmas negociações que temos hoje. Mas você colocou um outro ponto que eu acho importante, em várias inserções da Sports Alliance, que é o conceito de você acessar com frequência e com regularidade o torcedor que está longe do estádio, está longe dos dias de jogos. Conta para nós um pouquinho essa experiência de como que você faz você cria essa intensidade, essa recorrência com quem não frequenta os jogos, que, portanto, é aquela receita nova que nos dias de hoje, aqui no Brasil, por exemplo, ainda não é explorada. Nós recentemente, há 1 ano e tal, talvez, fizemos um exercício que já tínhamos feito alguns anos antes, de uma forma mais objetiva, de fazer um timeline da vida de um torcedor com um clube. Ou seja,
pegar nos dados que existiam de um determinado clube, neste caso até foram de 2. Pegámos nos dados de 2 clubes, fizemos 2 análises diferentes e perceber qual é que era a relação daquela pessoa com aquele clube ao longo da sua vida. Ou seja, num dos casos estamos a falar de dados ou de informação desde 1998, portanto há 24 anos atrás, que o clube já tinha, e portanto mudou o sistema de bilheteria, mudou o sistema de gestão de sócios, mudou o controle de acessos, mas os dados ficaram do seu lado. E isso é um ativo que ele tem. E deu para perceber que ao longo desta jornada da vida do cliente, se quisermos, as formas de interação foram mudando. Há variáveis que não estão ali explicadas, mas a distância ao estádio é uma delas, ter filhos, não ter, são variáveis que depois são tidas em conta. Mas a forma de nós podermos personalizar esta oferta, temos que saber com quem é que estamos a interagir. E, portanto, aí temos que, por um lado, perguntar. Temos que perguntar, não há outra forma de saber, não vale a pena pôr assim o dedo ao ar e tentar perceber para que lado é que está o vento. Não, vamos medir, o vento está ali com 10 km/h de intensidade. Com os torcedores é rigorosamente igual. Ou com qualquer cliente de qualquer marca ou entidade, seja uma empresa grande ou seja pequena. Temos que perguntar qual é que é o seu interesse. É entradas? São programas de responsabilidade social? É conteúdo dos treinos? São as camisas? É material? Seja o que for. E isso permite-nos que nós adequemos a mensagem, o conteúdo, a hora e a pessoa, à pessoa certa. Ou seja, personalizamos totalmente a direção. Depois o canal depende daqueles que temos disponíveis. Naturalmente, nem todos, dou aqui o exemplo de Portugal, nem todos os clubes têm aplicativo e, portanto, têm que utilizar habitualmente 2 ou 3 canais. E já vou dar aqui um exemplo deste tal terceiro canal, que é um e-mail, pode ser, ou é um e-mail que continua a ser o canal mais eficaz para comunicar. Se bem que falam-se muito de não, mas está ultrapassado. Não, continua a ser o canal mais eficaz. O SMS, mas que o SMS tem dificuldades de retorno da informação, portanto, também tem dificuldade da quantidade de informação, etc. E quando não existe nada disto, nós temos, dou um exemplo muito concreto de um cliente nosso, o Vitesse, na Holanda, fez recentemente foi agora há 2-3 meses, uma ação de final de temporada para os torcedores com lugar anual, para renovação de lugar anual, em base do modelo preditivo que nós temos para todos os nossos clientes de propensão de renovação do lugar anual, ou seja, aqueles que tinham maior probabilidade de renovar. E para aqueles que estavam acima, salvo erro, de 80%, o que é que eles fizeram? Uma página de jornal com um conteúdo de informação personalizada de estás connosco há 5 anos, 7 anos, seja o que for, viste até hoje X gols, 150 gols, seja o que for, o teu momento, o teu jogador preferido fez este gol, porque ao longo do tempo foram perguntando os jogadores preferidos, etc., esse conjunto de informação, ou seja, enviou um material físico, em papel, por carta, para cada um desses torcedores. Enviou por e-mail, naturalmente, também, mas enviou por carta física e as pessoas receberam em casa um envelope com uma folha A4, ou um bocadinho maior, sim, com a sua informação do seu clube e dizer, olha, Nuno, queremos que continues connosco. Ou seja, com a história de relacionamento daquele fã, daquele adepto com o clube. Bacana. Isso é muito valioso, sim. Portanto, este é um dos exemplos. Naturalmente, os aplicativos, as webs e os canais digitais, que hoje são cada vez mais, pensemos tudo aquilo e muito bem os clubes brasileiros têm feito nos últimos 3, 4 anos, naturalmente a pandemia acelerou tudo isto, de criar múltiplos pontos de contacto, e bem, agora é preciso organizar toda essa informação, estruturar e perceber o que é que está a resultar desses múltiplos pontos de contacto. Portanto, não acho que o problema seja a forma de eu chegar, por um lado, o que é que eu estou a trazer daí e como é que eu estou a utilizar essa informação e o que é que eu estou a comunicar. Os pontos de contacto acho que fazem bem.
depende, depois podemos entrar por aí, dos fan tokens, dos metaversos, por aí fora. São interessantes, mas temos que olhar para isso de uma forma de mais-valia para nós enquanto clube. Mas nisso os clubes brasileiros têm feito muito bem esse trabalho de ter múltiplos pontos de contacto. Muito bem, estou conversando aqui com o meu querido amigo Eduardo Quevedo, com o Nuno Mena, que é o cara da Sports Alliance, que tem essa expertise, né? Traz esse mundo. Para mim, eu estou aprendendo muito, eu sempre aprendo. Eu sempre digo, viu, Nuno, que o jornalista é um generalista. Ele sabe de tudo um pouco e, no fundo, não sabe nada de nada com profundidade. Mas eu aprendo muito com o Eduardo e agora com você, entendendo que esse mundo digital ele é absolutamente imprescindível para um clube de futebol no mundo digital. Então, a gente não está falando de colocar um combustível novo no carro, não. A gente tem que colocar um combustível que está aí, que existe, que precisa ser explorado. E você que está assistindo o canal, que fica ali, queremos jogador, a tua cobrança deveria ser outra. Queremos data lake, queremos metaverso, porque é isso que vai trazer a integração disso tudo, é que vai trazer dinheiro novo, né? Para contratar jogador, porque aí nem a senhora Leila Pereira, nem o próximo presidente, nem José, Pedro, João, Damião, vão poder reclamar que não tem dinheiro, porque se você tem 17 milhões de pessoas ligadas a um clube de futebol, não é possível que você não consiga, já que todos estão, como já trouxemos aqui os dados, no mundo digital, trazer novos recursos, mesmo que seja R$1 por cabeça. São 1.700.000 a mais todo mês que o clube não tinha e que passa a ter. Então, eu sempre faço essa conta simples, né? Toda vez que eu peço o pessoal fazer superchat, tem 1.500 pessoas na live. Fala, R$1 cada um, meu. Pô, para de ser mão de vaca aí, murrinha, tá? Aproveita, dá o like, se inscreve no canal e faça a fofoca do bem. Viu, Nuno? A fofoca do bem no Brasil, ela faz bem, ela não faz mal a ninguém. Conte a todos que o canal está aqui nessa edição do Palmeiras do Futuro. A gente está caminhando para o final, Eduardo. Por favor, faça a sua pergunta, mais uma pergunta para o Nuno, para a gente avançar um pouquinho mais no tema. Sim, o Nuno trouxe para a gente agora, Massa, um debate sobre o uso da ciência de dados, né, a favor do negócio futebol. Fazendo um paralelo, Nuno, hoje cada jogador de futebol do Palmeiras e dos principais clubes do mundo, eles entram em campo com um GPS nas costas para medir uma série de valências físicas. O que você está nos trazendo aqui, a minha interpretação da sua conversa, é que você tem hoje elementos, né? Existe hoje tecnologia disponível para você lidar com o torcedor, com o fã, nos diversos estágios que ele tem com aquele clube, de tal sorte é você entender e aplicar algoritmos, que é uma parte da ciência, para poder conhecer o comportamento e a tendência de comportamento desses torcedores. Em larga escala, isso produz receita, produz um relacionamento mais sustentável. Eu acho que é por aí, né? E quando você mencionou com a gente, numa pergunta do Paulo, sobre investimentos, uma relação que a gente faz muito aqui no Brasil, que outros especialistas nos ensinaram, é que muitas vezes os clubes brasileiros preferem fazer más contratações, maus investimentos em jogadores do que investir em ciência, investir em gestão, investir em plataformas digitais que a médio e longo prazo nos trarão resultados muito mais expressivos. Essa análise, essa comparação também é colocada no padrão europeu, para os clubes europeus que hoje são clubes de sucesso? Começando pelo fim, depois vou voltar ao exemplo do GPS, porque o GPS é um exemplo interessante. Dependendo, estamos a falar, é uma questão cultural, sobretudo neste momento. Olhando para o mercado de Inglaterra, olhando para o mercado belga, holandês, alemão, que é um mercado fortíssimo, no qual nós não estamos, porque é um mercado muito fechado. Vamos estar em breve, mas ainda não estamos. É um mercado muito fechado e muito protecionista no bom sentido. Não é um protecionista no mau sentido. Estamos a falar de mercados que já levam 15, 20 anos, 25 anos de olhar para o conhecimento como uma ferramenta de negócio.
conhecimento daquilo que acontece fora do campo. Naturalmente, do que acontece dentro do campo também. Portanto, isso. Mas aí é mais transversal. Aí nós, em Portugal, felizmente, não ficamos a dever a ninguém e somos talvez dos melhores a aproveitar, pelo menos, esse conhecimento para trazer jogadores e potenciá-los e trabalhá-los. Mas isso é outra discussão, mas que não é esse o tema. E, portanto, é sobretudo um tema cultural, ou seja, temos os mercados do sul, do centro da Europa, norte da Europa, que estão mais evoluídos. Quando começamos a baixar na geografia e a aproximarmos, se quisermos, do Equador, estamos a falar de geografias que estão mais atrasadas. Espanha, apesar de esta onda, se quisermos, criada e muito bem pela La Liga, aliás, fomos nós que começámos em 2016 o projeto de dados da La Liga, que tinha previsto precisamente uma evolução até internalizar, criar uma equipa própria, que hoje tem uma equipa que consome cerca de 40 milhões de euros por ano, estamos a falar de 200 milhões de reais por ano, só para essa equipa de dados, que inclui naturalmente toda a parte de televisão também, portanto não é só dados. Mas depois aqui em Portugal, Itália, Grécia, à medida que vamos baixando, naturalmente entrando no continente sul-americano, eu acho que falamos muito do povo latino, e o povo latino adotou esta visão de negócio fora do campo muito mais tarde. Portanto, estamos agora a correr, como se costuma dizer, atrás do prejuízo. Portanto, temos que acelerar para apanhar os outros. A questão é que os outros já estão a olhar para aquilo que vem a seguir. E vêm os metaversos, vêm os fan tokens que estão por todo lado, mas que já estão, mas que são trabalhados em formas diferentes. Ou seja, eu posso ter um estádio no metaverso e acho muito bem que existam, mas há aqui vários desafios, que é, por exemplo, o desafio de como é que eu tiro dados dali, ou seja, a lógica da Web 3.0 e do metaverso é a descentralização, é a anonimização, se quisermos, e eu, enquanto clube, o que é que eu ganho com isso se ainda nem sequer conheço o meu público, não conheço os meus clientes, não conheço aqueles que podem gastar dinheiro comigo. É óbvio que levanta ali outras oportunidades, por exemplo, de merchandising, ou seja, eliminamos custos de cadeias de logística. O produto está lá sempre. Está sempre disponível. Uma pessoa na Indonésia, nas Filipinas, na Austrália, no Brasil ou nos Estados Unidos compra o produto e imediatamente está disponível. Porque é um produto digital, seja um NFT, seja algo similar. E, portanto, essa é uma outra discussão. Dando esse passo atrás e voltando ao início da questão, muitas vezes temos essa, e o GPS é um bom exemplo, o GPS de player para olhar para a performance do atleta. Não só o GPS, como os dados biométricos, por aí fora. Essa informação, em 95% dos casos, é utilizada para consumo interno, se quisermos. Ou seja, para eu, enquanto clube, trabalhar com a minha equipa de fisiologia, no meu departamento técnico, no meu departamento médico, treinador, etc. E, portanto, utilizar esses dados de player performance, se quisermos, para aquilo que é o primeiro objetivo deles. Mas eu posso utilizá-los, na minha visão, pelo menos em dois canais, se quisermos. Por um lado, com essa qualidade de informação, de estatística, de atleta, de performance na partida, eu deixo de ser comprador de grande parte da informação e passo a alimentar também as empresas estatísticas. E, portanto, deixo de ir buscar essa informação e passo eu a fornecer, porque tenho todos os meus atletas mapeados com esses dados. Por outro lado, a informação de um jogador qualquer que fez um sprint de 35 km/h ou na partida ou no treino, é um conteúdo que eu posso utilizar para chegar à minha torcida. E fazer um quiz, e fazer uma gamificação, e fazer um questionário qualquer ou um survey de adivinha quem é que chegou aos 35 km/h hoje na partida. Ou na partida ou no treino. E isso gera, conteúdo sobre a performance do atleta ou da equipa, que gera buzz, que gera ruído e que me permite coletar mais dados. Dou um exemplo muito, muito interessante. O Clube Rouge na Bélgica, para não falarmos também só da parte de torcida diretamente. O Clube Rouge na Bélgica tem como um dos parceiros comerciais, tem uma empresa de recrutamento e trabalho
temporário e não temporário, mas recrutamento, uma empresa de recrutamento. E aproveitar um momento da assinatura de um atleta, da contratação de um atleta, no final da temporada passada, não nesta que terminou, portanto, no início desta temporada que está a terminar agora na Europa, portanto, termina oficialmente no final do mês, mas que já terminou, aproveitaram o momento do anúncio da assinatura de um atleta para fazer uma ação junto dos torcedores que têm a conta do clube e dizer, olha, o jogador, não me recordo o nome do jogador, mas o jogador assinou, quando é que tu queres assinar também por outro clube? Neste caso não é por outro clube, é por outra empresa. E para isso nós enquanto empresa de recrutamento, queremos te ajudar. Como é que te ajudamos? Queremos saber o teu perfil. Qual é que é a tua formação académica? Quantos anos de experiência tens no trabalho? Para onde é que gostavas de trabalhar? Qual é que é a tua função de sonho? Ou seja, um conjunto de questões que permitiram, por um lado, ao clube coletar mais informação daquele torcedor e, portanto, essa informação pode ser utilizada mais à frente e também permitiu criar valor para o parceiro comercial daquele clube que, de repente, ficou com um conjunto de currículos, de perfis que se podem adequar a um conjunto de ofertas comerciais ou de trabalho que eles tenham disponíveis. E, portanto, algo tão simples como a assinatura de um jogador foi mais um momento para nós enriquecermos a qualidade dos dados. Não foi conversão. Não há aqui conversão. A conversão pode ser mais à frente com as leads que nós estamos a gerar, ou eu, por exemplo, querer fazer um evento, um business club dentro do clube para pessoas que venham, por exemplo, da área de data science, outra área qualquer, ou gostavam de ser astronautas, por exemplo, qualquer coisa do género. Portanto, qualquer momento pode ser relevante para nós coletarmos mais dados. E, portanto, o GPS é um bom exemplo de... não é, se calhar tem uma função primária, naturalmente, que é aquela que todos nós conhecemos, mas pode ser utilizado para outras funções também. O Márcio, no fundo, o seguinte, o que é bem bacana do que o Nuno está nos trazendo é que a jornada de dados, né, que se constrói na relação entre torcedor, fã, os adeptos, aqueles interessados em se aproximar do clube e o clube, é tão rica que promove você ter várias categorias de patrocinadores, correto, Nuno? Você não precisa ficar restrito aos patrocinadores convencionais do dia de jogo, da camisa. Eu acho que, para mim, essa é uma das mensagens mais importantes, que basta ter competência dessa estrutura para você estimular esses projetos e essa conexão, né, patrocinada por empresas que queiram viabilizar essa experiência mais rica. Muito rico isso, bacana. E cada vez mais os clubes, ao terem... Há vários desafios, sobretudo nesta área, no B2B e no mídia, há vários desafios, desde a qualidade da informação que as redes sociais nos dão, ou seja, imaginem se todas elas parassem durante um mês, os próprios cookies, o tema dos cookies, da informação do target através dos cookies, e a qualidade dos dados que os clubes têm, ou seja, que lhes vão permitir que no curto, médio prazo, e o Wolverhampton é um desses casos, se tornem pequenas media houses, ou seja, o Wolverhampton faz isso muito bem. Tem os seus patrocinadores globais, nacionais e internacionais, e depois criou uma pequena agência de publicidade para, lá está, a churrascaria, a empresa de transportes, de mudanças, seja o que for, poderem gastar 50 libras, 100 libras, 1000 libras para um público de até 50 km do estádio, até 100 km, com aquele perfil de público, ou seja, em vez de irem gastar no Google Ads ou no Facebook Ads, ou seja o que for, utilizam através dos canais do clube na plataforma de mídia do clube. O que é que o clube ganha com isto? Naturalmente, receita nova, tem um inventário de parceiros comerciais que não são patrocinadores, mas que são parceiros comerciais do clube, pequenas, médias, grandes empresas. Portanto, na prática, tornou-se um centro de negócios daquela região. Portanto, eu, enquanto empresário, se quiser fazer negócio ou se quiser chegar a um determinado público, vou utilizar aqueles canais. Uma nota que é importante. Naquilo que nós, como nós trabalhamos, e porque no Brasil isto é relevante, as torcidas, ou as páginas de Facebook ou de redes sociais no Brasil têm, naturalmente, milhões pela escala
que o próprio país tem, naturalmente. Estamos a falar de 30, 40 milhões, seja aquilo que for. Nós criámos, nós fizemos, em termos técnicos, mas é relevante, nós fizemos a integração da nossa plataforma com o Facebook, que permite que eu, enquanto clube, com os meus dados, não com dados de terceiros, faça ações através do canal Facebook, mas com os meus dados. Ou seja, imagina o Palmeiras com os seus milhões de torcedores nas redes sociais. Se eu converter 10% ou 20% mais aquele que já vem do meu banco de dados, eu utilizo o canal Facebook para fazer uma ação para aquela torcida, com os meus dados. E esses dados nunca saem da minha posse, porque em termos de LGPD eles não podem sair, não podem ser passados a um terceiro. E isto é um canal muito poderoso que hoje os clubes também têm à sua disposição, mas lá está, volto a dizer, dados próprios. É uma das palavras-chave, a outra será a personalização. Acho que são duas palavras, ou dois termos, se quisermos, chave para isto tudo. Muito bem. Nuno Mena, Esportes Alliance aqui no canal, no Palmeiras do Futuro. Meu amigo, muito obrigado pelos esclarecimentos. É óbvio que em uma hora a gente não vai conseguir detalhar tudo, trazer tudo, mas a gente quer causar uma reflexão nas pessoas que comandam o futebol, comandam o clube, comandam o Palmeiras, para que elas possam prestar atenção nas gerações, geração Z, geração milênio, e na geração velha, como a minha também, e está tudo certo, né? Nuno, muito obrigado, um grande abraço a você. Até obrigado a todos. Obrigado. Foi um prazer e uma honra, uma vez mais, estar aqui convosco, e espero ter contribuído positivamente para a discussão, que no final do dia é isso que queremos, que a discussão traga valor, sobretudo. Sem dúvida. Eduardo Quevedo, meu amigo, muito obrigado, um grande abraço e até já, né? Que a gente está sempre junto. É isso aí, Márcia. Obrigado aí pela oportunidade. Foi uma ótima conversa. Eu acho que o Nuno trouxe muitas contribuições, reflexões, tem coisas muito interessantes, tem paradigmas que a gente precisa quebrar no Brasil, e eu acho que isso é muito importante. Eu queria deixar uma pergunta final para ele. A Sports Alliance, hoje você tem um braço de atuação também na América Latina, correto? Além da Europa, você atua na América Latina. Hoje a gente tem aqui no Brasil ainda uma reflexão de que os clubes argentinos, especialmente Boca e River, estão um passo adiante do Brasil. Eu acho que a gente precisa acelerar essa transferência de conhecimento, pelo menos essas são informações e algumas pesquisas que chegam até a gente aqui. Talvez o Brasil precisa correr um pouco contra o tempo para poder estar no lugar que ele merece hoje, porque os clubes, as marcas são muito fortes aqui, né, Nuno? Sim, obrigado, um abraço para você. Obrigado. Muito bem, esse é o Palmeiras do Futuro, mais uma edição para vocês aqui no canal. Se inscrevam, deixe o seu like e faz aquela fofoca do bem, que a fofoca do bem não faz mal a ninguém. Conte para todos que estamos aqui. Falamos de Palmeiras todos os dias para o Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Palmeiras do Futuro, no próximo sábado, à 13h. Um abraço e até mais.